Ressurreição e Vida. Quarta parte. 8J. A lição da vida. Primeiro. Nos primeiros meses que se seguiram à entrada da princesa Wierzminski na corte de São Petersburgo, nada de anormal se passou. Seus desempenhos junto a Catarina eram diminutos, permitindo-lhe oportunidades para entregar-se a um sem número de diversões de que a época era tão fértil. Entretanto, devido à sua grande beleza, ao poder de sedução que exercia, aos 1000 predicados de que era portadora, muito cedo foi rodeada de desafetos perigosos, que espreitavam oportunidades para prejudicá-la. Ação do agrado daqueles que se sentiam feridos pelo despeito, pela inveja e pelo ciúme. Mas Olga, sedenta dos prazeres da vida social, entregava-se a ele sem constrangimentos, absolutamente despreocupada das consequências que poderiam advir daquele modo de viver, estando ela, ademais, sozinha em mundo, por assim dizer, desconhecido, sem a defesa de um verdadeiro amigo que lealmente a protegesse. Dentre os desafetos que a cercavam, alguns eram gratuitos, apenas inspirados no despeito e na inveja. Outros, como a condessa viúva Khvostkov, sua madrasta e seus irmãos menores, baseavam-se no ódio por se sentirem prejudicados pela desigualdade da herança do falecido conde André Andreevich. E eu, pelo ciúme, ao me julgar preterido nas suas preferências por um aristocrata estrangeiro a quem a imperatriz lhe ordenara seduzir a fim de espionar. A madrasta insistira na tentativa da reconciliação, visitando-a tão logo soubera por mim do seu regresso a São Petersburgo. Mas Olga repelira todas as oportunidades de contato com ela, e até com os próprios irmãos, não obstante a digna atitude de Serguei, que aquela procurara, pondo-se a seu dispor para particularmente auxiliá-la, não logrando, porém, ver aceitos seus préstimos. Olga não se permitiria nem mesmo recebê-la em sua casa, e jamais concordara na partilha dos bens solicitada pela madrasta. Catarina II, por sua vez, não a obrigava a ceder algo aos irmãos, reconhecendo-a como a única herdeira do conde, cujo testamento, considerado em regra, concedia-lhe os maiores direitos. E condenada a viver com os 2 filhos no campo, levando vida tão modesta como a do verdadeiro aldeão e sem recursos para educá-los, a pobre mulher enchera-se de ódio e jurava vingar-se, esquecida de que ela própria criara a deplorável situação no dia em que obrigara o marido a exilar a filha para um convento de religiosas. Durante esse espaço de tempo, Olga escrevera ao marido mensalmente, fazendo um correio especial à Ermida, despendendo grandes quantias para ser atendida no seu desejo de notícias daquele que tanto a amava, mas demonstrando sempre, nas cartas que lhe escrevia, a inabalável resolução de não retornar ao Ural. Serguei respondia amorosamente, suplicava que voltasse, mas afirmando, por sua vez, que seria impossível abandonar a obra beneficente que dirigia, a qual, cada vez mais, se dilatava com os doentes e sofredores de toda parte que acorriam à sua procura. Visitara-a mesmo 2 vezes, animado pela presença de que, cansando-se da vida agitada e improdutiva da corte, a esposa resolvesse regressar para os deveres junto dele. No 6º mês de separação, no entanto, Serguei Sokolov esperara em vão a costumeira missiva da incompreensiva mulher. Assoberbado pelos graves problemas do seu retiro e, portanto, sem oportunidade para visitá-la ainda uma vez, conteve-se no desejo de revê-la, embora preocupado e sentindo o coração confranger-se mais a cada hora que passava.
O inverno chegara rigoroso. As tempestades de neve sucedendo-se durante dias seguidos, tornando intransitáveis os caminhos, ele procurou acalmar as próprias incertezas, na suposição de que seria impossível a Olga obter um correio para mandar-lhe as habituais notícias. Mas vencera-se o 7º mês e as notícias não apareciam. O inverno continuava com a violência desoladora dos fatos irremediáveis, não permitindo ainda qualquer tentativa para uma viagem bem-sucedida. Entretanto, no 8º mês, prolongando-se o silêncio da esposa, resolveu ir pessoalmente procurá-la, a fim de se inteirar do que em realidade acontecia. Intimamente, Serguei reconhecia, sem sombra de dúvidas, que Olga nada mais desejava senão a própria liberdade, que não o amava, que jamais o amara e que, em verdade, o que cumpriria a ele próprio fazer seria resignar-se à situação, sem mais se preocupar com ela. Mas reconhecia também que, devido a essa disposição imoderada e infiel da esposa, um destino certamente lastimável a aguardava, e porque amasse sinceramente, impunha-se o dever sagrado de espreitá-la para socorrê-la quando viesse a necessitar de proteção, visto ser órfã e não contar com as simpatias da família a que pertencia. Todavia, chegando a São Petersburgo, após uma viagem exaustiva, não a encontrou em sua residência. Os criados que guardavam o domicílio de nada sabiam. Esperavam sua chegada a qualquer momento. Havia 2 longos meses, pois talvez estivesse no campo, apesar de ser inverno. Talvez em Moscou, apesar de não haver levado bagagem, nem coisa alguma ter notificado a eles próprios. Afirmaram mesmo ao príncipe, surpreendido, que chegaram a pensar haver a ama regressado ao Ural, embora tal suposição lhe parecesse estranha, dado que, se assim fosse, certamente ela teria avisado aos seus fiéis domésticos. Seria possível, todavia, que estivesse retida no Palácio Imperial, a serviço da czarina, que, segundo diziam, era caprichosa. Ao certo, entretanto, nada sabiam. Serguei, então, procurou a viúva Khvostikov. Foi recebido com hostilidade e queixas amargas, e nenhuma notícia obteve. Partiu depois para Moscou, onde ela possuía ainda uma casa de verão. Ali não aparecera jamais, desde que se tornara órfã. Regressou a São Petersburgo e procurou velhas amizades da amada esposa. Algumas das personagens tidas por amigas respondiam-lhe com evasivas e desconfianças, como encobrindo algo muito melindroso que temiam revelar. Apenas uma amiga, exatamente a dama, ciumenta do marido, cujo penteado alto era ornado de laços de fita e de um pássaro, disse o seguinte, sopitando a custo as lágrimas que teimavam em lhe umedecer as faces. Senhor, deveríeis ter obrigado a princesa a regressar ao Ural convosco, tal como lhe era dever. Deveríeis ter-lhe batido e castigado, arrastando-a à força, já que não desejava ir voluntariamente. Deveríeis ter-lhe cassado a fortuna pessoal, usando vossos direitos de marido, para que não tivesse recursos para viver longe de vós. Na vossa extrema bondade, porém, a deixaste demasiadamente à vontade. Repugnou-me a violência, minha senhora. Como obrigar uma esposa a amar o seu marido? Estou certa de que a pobre Olga foi vítima de inimigos poderosos. Esses inimigos poderei apontá-los, pois sou amiga leal da princesa, e muitas vezes ela falou-me confidencialmente. O conde Alexei Kamarovitch, a condessa Ingrid Korsukaia Khvostikov, sua madrasta, e Catarina II, nossa imperatriz.
Após certos murmúrios havidos por aqui, murmúrios que apontavam a pobre Olga Nádia como infiel aos deveres impostos pela czarina, ela desapareceu de um dia para o outro e ninguém sabe o que é feito dela. Acusaram-na de revelar segredos importantes do governo a certa personagem estrangeira, que deixou a Rússia precipitadamente, dizendo-se enferma. Mas a verdade é que o fato era bem outro, e isso apenas foi desculpa para encobrir-se a realidade. Nossa mãezinha, Catarina, sentia ciúmes do seu grande favorito, Orlov. Nota explicativa 99. Gregory Ivanovich Orlov, 1734-1783. Favorito de Catarina II, tendo contribuído para sua ascensão ao trono. Ambicioso e vaidoso, caiu em desgraça e morreu abandonado e louco. Que, segundo afirmam, apaixonara-se por Olga e se mantinha distraído em presença de sua imperial amiga, mormente, se a princesa estivesse também presente. Onde estará Olga Nadia Andreevna? Somente Deus saberá, Senhor. No Palácio Imperial, talvez consigais informações. Catarina admira-vos e talvez até vos respeite. Poderá, quem sabe, dizer-vos a verdade. Serguei, porém, não foi recebido pela imperatriz naquele dia, nem no dia seguinte, e tampouco nos subsequentes. No palácio, não lograra a mínima notícia da formosa dama. O próprio Orlov, consultado, de coisa alguma sabia. Ou não desejara imiscuir-se no perigoso enredo, sentindo talvez a consciência intranquila ante o curioso acontecimento. Muitos cortesãos afirmaram que nem mesmo conheceram essa princesa Viazemsky, condessa Khvostikov, Olga Nadia Andreevna. Outros afirmaram que jamais existira ali alguém com esse nome. E ainda outros declararam que a tinham conhecido, mas que ela regressara a Ural em busca do marido, um santo homem que vivia entregue a obras pias. E quanto a mim, Alexei Kamerovitch, ao ser informado de que o príncipe Viazemsky procurava a esposa e indagava por mim, desejando colher informações, partira apressadamente para o campo, apesar do mau tempo, e me refugiara ali, sem ânimo para encará-lo frente a frente. Em verdade, eu era a única pessoa em toda a Rússia que conhecia o fato na sua verdadeira estrutura. A própria imperatriz, que de amiga que fora passar a inimiga cruel da filha do seu antigo servidor, não conhecia o que eu conhecia. E a viúva, Khvostikov, que me ajudara na trama para a perdição da bela Olga, também ignorava a maior parte. Desanimado, o príncipe regressara ao Ural, afirmando aos mais íntimos amigos, porém, que tomaria providências para descobrir o paradeiro da infeliz esposa. Segundo, o que sucedera à princesa Viazemsky, no entanto, fora simples e inevitável. Ela caíra numa hábil cilada por mim preparada, e eu, temendo consequências desagradáveis para mim próprio, silenciara sobre o seu desaparecimento, deixando que as acusações pesassem apenas sobre os poderosos ombros de Catarina II. O móvel da minha ação indigna é que fora complexo. Paixão de amor não correspondido. Intuito de extorquir a fortuna de Olga para sua madrasta, de quem eu era aliado por interesses escusos. E desejo de vingar-me das suas preferências por outros cortesãos, pois eu me considerava irresistível numa sedução e credor da sua gratidão, por havê-la trazido para São Petersburgo e encaminhado a Catarina. Desde a morte do conde André Andreevitch Khvostikov, eu me fizera aliado da sua viúva, mulher jovem e sedutora, cujo nome de solteira era Ingrid Korsunkaya.
passara a viver displicentemente em sua companhia. E como, naqueles acidentados tempos, o que havia de mais natural neste mundo seria uma ligação ilícita entre um jovem e uma dama de responsabilidade. Fiz-me seu par e passei a cuidar dos seus negócios, interessado tanto quanto ela na imensa fortuna do falecido conde, a qual, pensei, bem poderia passar a minhas mãos. Minha visita ao Ural não tivera outra finalidade que a de seduzir Olga Nádia, para conseguirmos a partilha da fortuna, como foi explicado. Mas, quando prometi a Ingrid Korsunskaya obter de sua enteada tal resolução, não contava com a fascinante beleza dessa mulher, cujos encantos me renderam apaixonado a seus pés, e atraiçoei promessas de fidelidades feitas a Ingrid. Já em São Petersburgo, fiz-me fiel servidor da bela Olga, suplicante e devotado, não mais pensando na sua fortuna e somente aspirando às migalhas do seu amor. Fi-la ingressar na corte, guiei-a e protegi-a sinceramente contra os 1000 perigos a que estaria exposta. Formosa e inconsequente como era, um antro de ondas se arredaram as mais comezinhas normas da decência, tal o viveiro de Catarina II. Cerquei-a de todas as atenções que um amante devotado, um servo fiel ou um escravo apaixonado fossem capazes. E tudo fazia animado pela esperança de merecer, dentro em breve, as suas atenções amorosas, pelas quais eu me sentiria disposto a empenhar a própria vida. Olga, porém, afirmava desejar conservar-se fiel ao matrimônio, repetindo como em estribilho amar o marido e respeitar seu nome e sua ausência. Como então o abandonaste tão impiedosamente, desgraçada? Exclamei certo dia, sacudindo-lhe o braço e magoando-a, irritado ante uma resistência que me desesperava e incompreensivo ante aquele caráter desconcertante, paradoxal, que me lembraria o sangue cigano, sedento de liberdade, e a dama nobre, ciosa da honra da própria condição. Como o abandonaste pelo capricho de viver entre as grandezas de uma corte corrompida? Ria-se enquanto respondia, sem perceber a gravidade do que proferia. Isso não exclui o respeito por mim mesma, pela minha condição social. De outro modo, não vos amo, conde Kamerovitch. Jamais dei a entender, sequer que nutria simpatias afetuosas por vossa pessoa. Que mulher poderia ainda amar outro homem, depois de ter sido amada por um homem como Viazemsky? Em vossa pessoa distingo um comensal da família Kvostikov, a quem, reconhecida, devo alguns favores. Nada mais, nada mais. Nesse dia, perdendo a esperança de ser correspondido por essa mulher desconcertante, prometi vingar-me. Eu não acreditava nas afirmativas dela acerca da fidelidade que desejava guardar para com o marido. Acreditava, sim, que existiria em sua vida um romance de amor pecaminoso, no qual eu não tomava parte. Voltei-me então novamente para Ingrid e me aliei ao seu despeitado rancor contra a infeliz princesa, jurando cobrar bem caro o ridículo a que me levara. Por esse tempo, eu julgara descobrir entre ela e Orloff, o reconhecido favorito da czarina, inteligências comprometedoras. Não obstante a diferença de idades, pois Olga era tão jovem que se diria filha de Orloff. Este se mantinha bastante sedutor, com seu porte altivo que tanto atraía as mulheres. Enchi-me de ciúmes e o desespero se apoderou do meu raciocínio. Cego pelo despeito, pus-me a investigar o melhor modo de despertar a atenção da czarina para o caso. Uma acusação peremptória seria ato arriscado, pois poderia atrair para mim próprio as iras da imperatriz.
No caso de as minhas suspeitas serem infundadas, ou as do próprio Orloff, que ainda era poderoso bastante para me aniquilar com uma estocada ou uma prisão secreta. Valia então-me da denúncia anônima, covardemente, despertando a atenção da imperatriz para a suspeitosa inteligência existente entre ambos, a qual já se fazia notória entre muitos cortesãos, igualmente invejosos, enquanto, pessoalmente, eu a punha a par de certas intrigas políticas, às quais a princesa estaria ligada de cumplicidade com certa personagem estrangeira em visita à Rússia. Ora, eu mesmo não chegara a me certificar se Catarina constatara algo a respeito de Olga Nadia e Gregory Orloff. Mas, certa noite, durante um baile na corte, a bela princesa Viazemsk foi surpreendida pela própria Tsarina, a sós, com o galhardo Orloff numa câmara solitária. E esta, diante de vários convidados, ordenara à sua dama que se retirasse para os seus aposentos e aguardasse ordens. De outro lado, no dia seguinte, constatara que a personagem estrangeira partira apressadamente de São Petersburgo e que houvera devassas no palácio Khvostkov, residência de Olga, e que seus bens confiscados foram entregues à sua madrasta por ordem da grande soberana, o que fora realmente exato. Não obstante, Orloff continuava na corte, muito alheio aos acontecimentos, e compreendi então que nossa boa Tsarina preferira descarregar na parte mais frágil o dissabor de se sentir eclipsada, como se procedesse por ciúmes e mero despeito, tal como eu, mostrando aos seus convivas que nenhuma outra mulher a suplantaria impunemente. Tentei, em seguida, investigar o paradeiro da formosa Khvostkov, já atormentado pelo remorso de haver provocado sua desgraça. Em verdade, eu a amava, e somente o desespero por me reconhecer repelido levara-me à prática da ignomínia de que agora me arrependia. No entanto, ao pretendê-lo, fui advertido pela própria imperatriz, que me ameaçou com o exílio se me atrevesse a investigar seus atos. Pensei então em fazer um correio ao Ural, a fim de comunicar o ocorrido a Viazemsk, já que não encontrava coragem para abordar Orloff e interrogá-lo. E assim me agitava, temendo pelo que viesse ainda a acontecer, quando Viazemsk apareceu em São Petersburgo, à procura da esposa, de quem não mais recebia notícias. Catarina então chamou-me à sua presença e disse: "Faze saber ao príncipe Sergei Sokolov que a sua esposa atraiçoou a pátria e foi punida, para que não se aflija a procurá-la em vão, mas não se encontra propriamente encarcerada. Em atenção à velha estima que nos unia ao finado conde Khvostkov, seu pai, e à respeitabilidade dele mesmo, o príncipe, a condessa foi internada no mosteiro de religiosas para ali cumprir a pena, que será longa." Desencorajado de me defrontar com Serguei, pois ocultara-me no campo, a fim de evitá-lo, escrevi-lhe uma carta, transmitindo o recado de Catarina após seu regresso à ermida. Soube mais tarde, no entanto, que o príncipe, inconformado com o segredo que envolvia o paradeiro da esposa, e vendo rejeitado seu pedido de audiência, servira-se de um delegado para suplicar à despótica soberana a entrega de sua esposa a ele próprio e notificá-la de que, responsabilizando-se por ela, fala-ia cumprir a pena no mosteiro de sua propriedade, garantindo sob palavra de honra que jamais a deixaria escapar sob qualquer pretexto. O delegado, porém, regressara com a réplica da imperatriz, que advertia o príncipe de que Olga já lhe fugira uma vez e que, embora ele fosse merecedor da confiança do governo, seria impossível atender à sua solicitação, uma vez que o mosteiro de sua propriedade era leigo,
regido por diretrizes diversas das normas oficializadas, e, portanto, não se poderia transformá-lo em prisão de Estado, como conviria uma prisioneira da categoria da princesa, sua esposa. Serguei voltou a suplicar, então, permissão para visitar aquela a quem tão santamente amava. Catarina igualmente negou o favor, lembrando que Olga traiçoara a pátria e que os réprobos dessa espécie eram negadas regalias. Então o príncipe filósofo compreendeu que sua amada não mais deveria existir, que Catarina certamente fizera assassiná-lo ocultamente, pois conhecia bastante a rudeza do seu despotismo para acreditar numa clemência dessa ordem. Frente a um crime de lesa pátria, todavia, não satisfeito ainda, procurou-me insistentemente mais tarde, em nova visita a São Petersburgo, e descobrindo-me finalmente em minha residência, sem mostras de rancor, suplicou-me delicadamente dissesse algo sobre a querida ausente anterior à sua prisão. Calei-me covardemente quanto à participação que eu próprio tomara no drama, permitindo-me revelar apenas o que já ele mesmo sabia. Por ouvir dizer, isto é, que Olga Nadia fora suspeitada de inteligências amorosas com Gregory Ivanovich Orlov e presa por ordem de Catarina, devido à descoberta de uma conspiração em que tomara parte como delatora de importante segredo de Estado. Reconhecendo-se, então, impotente para desvendar o mistério, certo de que forças poderosas se antepunham aos seus esforços, Serguei pareceu resignar-se e regressou ao Ural, retomando os beneméritos afazeres da ermida.